Você já viu um filme de 1995 chamado Waterworld, estrelado pelo Kevin Costner? E naquele filme, que se passa aí num futuro distópico, o nível dos mares cresceu tanto que as pessoas que sobreviveram têm que viver em barcos ou em ilhas artificiais, né, em algo que flutue, né, refúgios flutuantes. Você acha que esse tipo de futuro pode acontecer? Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira. Vocês são muito bem-vindos ao Copo Talher. E hoje a gente vai comer peixe. Não só hoje, mas talvez pelo resto da sua vida, se acontecer o que a ONU teme, né? Que é a elevação do nível dos mares. Vamos entender bem essa questão aí. Bom, a Organização das Nações Unidas, ela lançou um alerta mundial aí, algum tempo atrás, dizendo que o nível dos oceanos está crescendo e pode atingir aí, né, proporções dramáticas nas próximas décadas. E ela sugere que isso é consequência direta do aquecimento global. Vamos lá. Elevação do nível dos mares. Já aconteceu na história da Terra antes? Já. É um fenômeno até natural, digamos assim. O clima interfere nisso, movimentação das placas tectônicas interfere nisso, tem uma série de fatores. E, atualmente, a gente está jogando na atmosfera muitos gases que retêm calor, né? São chamados GEs, né? Gases de efeito estufa, ou em inglês greenhouse gas, né? O efeito estufa em si, assim como a elevação do nível dos mares, também não é uma coisa incomum na história do planeta Terra. Aliás, o efeito estufa é um fenômeno bastante natural, e se ele não existisse, nem existiria vida aqui no planeta Terra, porque a Terra seria muito fria. O que é o efeito estufa, assim, resumindo de forma bastante didática? A energia solar chega na Terra através de raios ultravioleta, de comprimento de onda curto, atravessa a atmosfera, né, não interage com ela, e chega na crosta terrestre, onde é absorvido. E aí, esse calor absorvido sai da crosta terrestre, só que agora com um comprimento de onda mais longo, né, é uma energia infravermelha, e essa energia, né, esses raios infravermelhos, eles sim interagem na atmosfera, principalmente com alguns gases, que são justamente esses gases que nós chamamos de gases de efeito estufa. A teoria do aquecimento global fala justamente disso. Nós humanos, com as nossas indústrias, nossas máquinas, né, nossos carros, ônibus, com o nosso estilo de vida, a gente está soltando na atmosfera muitos desses gases que retêm calor. Porque a partir do momento que os gases infravermelhos não conseguem sair da atmosfera e se dissipar, eles ficam presos aqui em cima da crosta terrestre. Então, a culpa seria nossa, né? Afinal de contas, a gente está botando muito dióxido de carbono na atmosfera. É o gás que a gente mais joga, mais libera na atmosfera. Mais de 50% dos GEs que soltamos na atmosfera é dióxido de carbono. Tem o metano também, que é muito comum na atividade pecuária, e o metano, apesar da gente não soltar tanto quanto o dióxido de carbono, ele tem um potencial calorífico 21 vezes superior ao dióxido de carbono. Tem ainda o óxido nitroso, que tem 310 vezes maior potencial de retenção de calor do que o dióxido de carbono. E tudo isso aí está envolvido com a atividade humana. A atividade humana libera esses gases na atmosfera em uma quantidade muito alta. Então,
Para muitos cientistas, nós estamos sim provocando mudanças climáticas e sendo responsáveis pelo aquecimento global. Onde isso vai dar? Isso vai dar no Waterworld, lá, filme do Kevin Costner. Porque, afinal de contas, se a Terra aquece, o que acontece com a água? Ela sobe. E sobe por duas razões principais: derretimento do gelo e expansão térmica da própria água. A NASA divulgou dados que entre 1985 e 2020, só a Groenlândia teve mais ou menos 1 bilhão de toneladas de gelo derretido. Só a Groenlândia. Imagina as outras grandes fortalezas de gelo que a gente tem na Terra, como por exemplo a Antártica. Esse gelo derrete, né, vira água, obviamente, e essa água vai fazer o quê? Vai aumentar o nível dos mares, né? Sem contar que se você aquece a água, ela expande, né? Qualquer coisa que você aqueça não dilata, a água expande também. O grande lance é que a água, ela dilata, só que como tem muito volume d'água nos oceanos, ela não vai dilatar toda de uma vez. Primeiro vai aquecer a superfície, vai dilatar ali em cima, depois vai descendo para camadas mais profundas e a gente não vai sentir esse efeito de uma maneira rápida, de uma maneira muito veloz, porque é um processo que vai acontecendo. Tanto que os cientistas dizem que se a gente interrompesse hoje, imediatamente, a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, o oceano ia continuar aquecendo, ia continuar aumentando a temperatura, porque não é uma coisa que comece e termine rapidamente, é um processo, é uma coisa que leva um certo tempo. E quando a gente chegasse, né, se a gente chegar nesse momento terrível, o que aconteceria? Bom, para começo de conversa, a biodiversidade ia ser severamente atingida. Muitas formas de vida vivem justamente próximas à superfície, que é justamente onde o oceano ia começar a aquecer de forma mais agressiva. Os corais iam sofrer muito também. É um fenômeno que já está acontecendo, a gente está vendo o branqueamento, né, o clareamento dos corais. Ou seja, as temperaturas elevadas do mar não estão mais permitindo que eles mantenham a vida deles. Os corais deveriam ser mais coloridos do que estão sendo hoje. Hoje em dia, você mergulha e vê eles muito clareados, ou seja, estão morrendo, ou já mortos. Você vai ter, além dos problemas para as formas de vida não humanas, para as formas de vidas humanas também. Algumas ilhas, sobretudo no Pacífico, vão ser completamente extintas, vão ser inundadas pelo mar. E a gente vai ter o surgimento aí dos refugiados ambientais. Sem contar o cenário de filme de catástrofe que a gente vai ter aí no mundo, né? Aquelas cenas de cidades que só a parte de cima dos prédios mais altos está fora da água, né? A água ocupou a cidade inteira, as casas, os andares inferiores desses prédios estão completamente inundados, a vida na Terra não é mais possível. Nesse cenário, você teria que viver num barco, né? Você teria que arrumar um barco, um veleiro, uma lancha, um iate, se você tiver dinheiro para isso, e se mudar para lá. E aqui que ia ser sua fonte de alimentação. Basicamente, peixes, né? Frutos do mar, lulas, polvos. Esse peixinho lindo aí que você está vendo nessa imagem, com uma farofinha gostosa, um creminho ali de mandioca, isso não ia existir, cara. Onde é que você ia cultivar mandioca no seu barco? A saladinha que acompanha esse peixe você até podia ter, se você lembrasse, antes de fugir da terra para ir para o barco, de montar umas caixas aí com uma terra bastante adubada, para ter uma hortinha no seu barco, você podia ter aí uma saladinha durante algum tempo.
mas também como é que você ia reproduzir ela por muito tempo. Talvez você não conseguisse. E mesmo os frutos do mar, talvez você tivesse dificuldade de encontrar, porque se o mar aqueceu muito, muitos peixes não vão sobreviver. Muito provavelmente, quando você conseguisse um peixe, você não ia ter muitos ingredientes para fazer uma refeição saborosa, gostosa, e ia acabar comendo seu peixe puro. Sua comida ia ser só ele. Sal você ainda ia ter para temperar, né? Era só pegar o sal do próprio mar. Mas comer só peixe a vida inteira? Ou só polvo? Difícil, né? Então, pescar vai ser uma tarefa difícil. Tem muito cientista que acredita no aquecimento global e tem outros que acham que é um exagero. Não é tão ruim assim. Não vamos chegar nesse ponto. Para a turma que não acredita na teoria do aquecimento global, as transformações naturais da Terra são o principal motivo das mudanças de temperatura. Há aqueles que dizem que as simulações de MCG para prognóstico climático são questionáveis e que não há qualquer evidência científica concreta para ligar as variações climáticas à ação humana. E para muitos, a Terra segue inclusive uma tendência de resfriamento, não aquecimento, uma vez que a atividade solar é cíclica e deve diminuir nos próximos 20 anos. Alguns cientistas importantes não acreditam no aquecimento global, como Ricardo Felício, Luiz Mollion, Timothy Oake e até o ganhador do Nobel de Física, John Clauser. Pelo sim, pelo não, você quer passar fome num barco no fim da sua vida? Então eu acho que valeria a pena você fazer a sua parte e tentar, do melhor modo possível, diminuir as suas emissões de gases de efeito estufa e o consumo de produtos que o fazem. E espero que você volte aqui para a gente continuar conversando sobre outros assuntos no próximo vídeo. Tchau, tchau.